É com alegria que a gente saúda todos vocês, amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Saudações a todos vocês com a paz gloriosa do mesmo Jesus Cristo. Esteja a paz dele com todos nós, hoje e sempre. E todos vocês que ouvem esse canal, que através desse canal gostam de ler e meditar a palavra de Deus com a gente, convidados estejam mais uma vez para a gente fazer esta meditação boa neste exato momento. Vamos orar ao nosso Pai e dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, sempre esteja presente, Pai, como nosso convidado de honra, através de seu Santo Espírito, se faz presente conosco, que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que também conosco, através desse canal, estão lendo e meditando também. Abençoa todos nós, dai-nos a sabedoria para a gente entender o Senhor como realmente o Senhor é. Fala conosco através de sua palavra e dai-nos o seu Santo Espírito para que a gente entenda o Senhor falar com a gente. Amém. Meus irmãos, o nosso convite é para a gente fazer a meditação em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 até o 22. Carta à igreja em Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a palavra de Deus, como sempre, muito poderosa, muito rica, infinitamente rica, digna de aceitação, porque é poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem e obedecem esta palavra. Apocalipse é um livro das revelações, e essas cartas às igrejas, Jesus mandou que o anjo levasse essas mensagens às igrejas para que acontecesse consertos, mudanças de falhas que estava havendo nas igrejas. E a igreja de Laodiceias tinham pessoas aqui que se achavam, tinham ricos que diziam que não necessitava mais de nada porque tinha tudo. Aí Deus aconselha e diz: aqueles que confiam nas riquezas terrenas, e diz que não precisa mais de nada. Mas sem Deus, como é que a pessoa é alguma coisa? É como Deus disse aqui: você diz que não precisa mais de nada porque é rico
e tem de tudo, confia nas riquezas e não confia em Deus, aí Deus diz, pois saiba você que você é pobre, cego, miserável e nu. Aí diz, eu aconselho a você que compre colírio. O colírio era para que veja, ter uma visão espiritual, que só quem pode dar é Deus. Peça a Deus em oração colírio para que vejas, né? É um conselho que Deus dá. E quem pede para que a gente não seja frio, para que a gente não seja morno, mas tome uma decisão. Que seja frio ou que seja quente, porque ninguém pode servir a dois senhores. E Deus diz aqui, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você nem é frio nem é quente. E porque você é morno, fica em cima do muro, não quer tomar decisão, estou a ponto de vomitar-te. Tem que tomar uma decisão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, as riquezas mal adquiridas desse mundo. E temos que ter uma visão espiritual. Manda que a gente tome dele ou peça a ele vestes brancas para nos vestir. Vestes brancas a gente só pode adquirir através de Deus nos dá o arrependimento e que a gente seja purificado no sangue de Cristo e creia e obedeça a palavra. Aí é quando a gente é vestido de vestes brancas para não aparecer a nudez da velha criatura pecaminosa ou do pecado. Nós temos que nos purificar, pedir a Deus que nos purifique no sangue de Cristo e nos dê entendimento da palavra através do Santo Espírito para que a gente entenda e obedeça, para a gente ter as vestes brancas lavadas e remidas no sangue de Cristo. E saia de nós o pecado, a renúncia do mundo pecaminoso para servir a Deus. São muitos os conselhos. Essa parte da cegueira espiritual, o mundo pecaminoso, sim, que ele está escrevendo aqui para as igrejas, mas o mundo pecaminoso tem essa cegueira. Eles não sabem discernir o seu braço direito nem o esquerdo, porque não tem essa sabedoria dada de Deus. Eles não sabem o tempo certo de se alegrar, como Jesus disse. Os meninos tocam flautas nas praças e vocês não se alegram. E às vezes nos cantos que é para prantear, vocês não pranteiam, quer se alegrar. Ora, se alegrai com os que se alegram e chorem com os que choram. É um sentimento que a gente tem que ter na hora certa. Mas isso a gente não sabe. Jesus Cristo, a partir de janeiro desse ano vindouro, dia 1º de janeiro até dezembro do ano que vem, vai fazer 2025 anos desse 2025 anos que Jesus veio ao mundo para nos trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Jesus se esvaziou como Deus para assumir a sua forma humana, nascer como homem, viveu como nós, em tudo, ou quase tudo, ele foi igual a nós, só não no pecado, porque ele não pecou. Pelo contrário, ele purifica os pecados daqueles que vai até a ele e se arrependem e não querem mais viver uma vida pecaminosa. Então, passa a crer e obedecer a palavra, é lavado e purificado no sangue de Cristo. Mas Jesus veio a primeira vez em carne e sangue, se esvaziou como Deus, mesmo ele subexistindo como Deus, como palavra de Deus, mas para ele nascer, se fazer carne e sangue, veio em forma de homem, gerado pelo Espírito Santo, filho de mulher, como ser humano. Quando ele nasce, a palavra de Deus se faz carne nele, em Jesus Cristo. E quando ele começa a falar as primeiras palavras, porque criança não fala no ventre da mãe, todo ser humano só passa a falar depois que nasce, com alguns meses para frente. Não foi diferente de Jesus. Jesus Cristo se esvaziou como Deus, se fez homem, nasceu no ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo. Quando ele nasce, a palavra de Deus se faz carne nele. E as primeiras palavras, quando ele começa a falar, já é Deus que está falando nele, como ele disse.
Tudo que eu falo é o meu Pai que está em mim, é quem fala por mim. Então, meus irmãos, Jesus Cristo veio a primeira vez, nasceu como ser humano e o mundo rejeitou. O mundo, a maioria do mundo, porque todos os que creram, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Que isso aí não é da vontade humana. O novo nascimento vem da vontade de Deus. Não é da vontade do varão, nem da varoa, nem da carne, nem do sangue. O segundo nascimento vem de Deus. Mas no primeiro nascimento, segundo a carne e o sangue, Jesus foi o homem, quando ele se esvaziou como Deus, que veio ao mundo como homem, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele não tinha formosura. O retrato falado que Isaías já dava de Jesus, muito antes dele vir ao mundo, dizia: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, lá em Isaías capítulo 53, Isaías dá o retrato falado do Cristo que haveria de vir, da simplicidade que ele vinha como ser humano. E ele diz que ele foi crescendo como uma árvore em uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. A gente não podia nem desejar ele, devido a ele ser um homem simples. Talvez como homem ele não tivesse uma presença exterior, mas como Deus, ele é o Rei da Glória. Alguns dos discípulos viram Jesus glorificados, ainda aqui em vida, na transfiguração. Pedro, Tiago e João. E Jesus se transfigurou-se e eles viram ele em glória ainda. Muito lindo Jesus Cristo como Deus, mas como ser humano, ele veio assim, como homem de dor. Homem que sabe o que é perecer, o que é sofrer, o que é trabalhar, o que é ser vivido nesse mundo. O sofrimento estava sobre ele. Ele tinha que pagar, levar nas suas costas aquela cruz que representava todas as nossas ofensas. Ele puro, limpo e inocente. Um homem inocente no sentido de não fazer o mal, mas riquíssimo, infinitamente rico em sabedoria dada por Deus, porque ele é a palavra de Deus que se fez carne nele depois que ele nasceu. Mas como homem ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele não tinha beleza nem formosura para que o povo olhasse para ele e sentisse a alegria de estar com ele como ser humano, mas em sabedoria, infinitamente sábio. Mas Jesus Cristo foi rejeitado como ser humano pela maioria da humanidade. Não foi encontrado nem lugar para ele nascer, porque as estalagens, as hospedarias estavam todas cheias. E ele bateu de porta em porta, José e Maria bateram de porta em porta para encontrar um lugar para Jesus nascer. Não teve. Tiveram que improvisar um local na manjedoura, junto com os animaizinhos. Ali nasceu o Rei da Glória. Ali nasceu Jesus Cristo, um ser humano rejeitado pelo homem. Rejeitado sim pelos homens, mas o Filho de Deus, que Deus ama a ponto de levar o nome de Jesus acima de todo nome e autorizar o nome de Jesus, que todo joelho confesse, todo joelho se dobre e adore, e que os anjos do céu o adorem, e que todo joelho dobre-se diante de Jesus para adorar, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Mas Deus só deu essa autorização somente a Jesus, porque ele se esvaziou como Deus e como homem. Ele nasceu como homem, ele foi obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz, e Deus ressuscitou Jesus e colocou ele acima de todo nome, colocou ele à direita dele para interceder pelos salvos, por todos aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. O mundo que rejeitou Jesus é o mundo que hoje, de uma forma atrasada, quer comemorar o aniversário de Jesus segundo a carne. Se a própria humanidade não aceitou
repudiou Jesus, rejeitou. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. E não só era somente aquela nação, não, escolhida de Deus, não. Ele veio para a criação. Ele estava no mundo, mas o mundo não conheceu. Aí hoje, de uma forma hipócrita, querem comemorar o aniversário de Jesus segundo a carne e o sangue. Graças a Deus, Deus nos deu um menino, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Mas hoje, na nova aliança, a mesma coisa que aconteceu lá no nascimento de Jesus, segundo a carne e o sangue, onde José e Maria bateram de porta em porta. Ele aqui diz aí em Apocalipse: eis que a tua porta bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E como Jesus tem batido em corações, com a palavra de Deus hoje, na nova aliança, porque o verdadeiro Natal hoje é o novo nascimento, segundo o nascimento espiritual, para o homem morrer a velha criatura pecaminosa, através do crer e obedecer a palavra de Deus, morre para a velha pecaminosa e nasce o novo homem. E Jesus diz aqui: eis que a tua porta bato, hoje espiritualmente. Se alguém ouvir a voz dele, ele entra e ceará conosco. Mas hoje, os corações hoje dos seres humanos, a grande maioria, alguns abrem, ouvem a voz de Deus, é tocado por Deus e abrem. E há festa no céu. Quando um pecador se arrepende, Jesus diz que a festa não é aqui, é lá no céu. Os anjos louvam e glorificam a Deus e se alegram pelos salvos nele, pelos que estão se salvando aqui na terra, pelos que estão ouvindo a voz dele. Lá nas hospedarias não estavam todas lotadas e ele foi nascer numa manjedoura. Hoje a maioria dos corações humanos estão lotados de pecados, das coisas que não agradam a Deus, porque Jesus diz que o que imundiça o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que está dentro do homem, as imundícias, as coisas que não agradam a Deus, a prática das coisas pecaminosas, as concupiscências carnais, os prazeres carnais, os adultérios. E os corações dos homens hoje estão lotados do jeito das hospedarias que estavam lotadas e não teve lugar para ele nascer. Hoje, na maioria dos corações, está lotado de imundície e não dão ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, para que Cristo entre e você, eu, a gente nasça de novo, o verdadeiro Natal hoje na nova aliança. Os corações dos homens hoje estão lotados de imundície, de adultério, de prostituição, de mentiras, e não querem dar ouvidos à voz do Mestre, mas ele diz aqui: eis que a tua porta eu bato. Se ouvires a minha voz, imediatamente ele limpa tudo quanto é sujeira de dentro de nós. E quem passa a habitar é o Espírito Santo. No momento em que Cristo nasce em nós, ou a gente nasce de novo, através do poder da palavra, quando penetra dentro de nós, limpa e purifica, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e o arrependimento concedido por Deus. Aí a gente tira as imundícias de dentro de nós, sai, e quem passa a habitar é o Espírito Santo, como Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. A gente passa a ser limpo pela palavra que ouvimos e cremos e obedecemos, e somos purificados no sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E aí acontece o verdadeiro Natal hoje, o verdadeiro nascimento da nova aliança, que é o nascer de novo, morrer para a velha criatura pecaminosa, é limpar as imundícies de dentro de nós que não agradam a Deus, para poder ter morada em Jesus Cristo dentro de nós. Porque aquelas pensões, aquelas hospedarias estavam cheias e não teve lugar para ele, ele nasceu na manjedoura. E hoje os corações humanos, uma grande parte, a maioria, estão cheios e não tem lugar para Jesus, porque está cheio de imundície, de prostituições, de mentiras, de maus intenções, de maus pensamentos, porque isso aí polui o homem.
Não é o que entra pela boca que polui o homem, mas são as concupiscências carnais, os prazeres carnais, as obras da carne que não agradam a Deus. E esses corações estão lotados disso aí. E é preciso ser esvaziado. E quem pode fazer isso é Deus, quando Ele diz aqui, Jesus diz: eis que em tua porta bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei em sua casa e farei morada com ele, cearei com ele e ele comigo. Não deixe o seu coração cheio de imundícia, para que Jesus não possa morar em seu coração. Mas se você ouvir a voz de Deus, abra o seu coração, que Jesus se encarrega de purificar através do perdão. Lhe concede o arrependimento e Ele purifica através da palavra, através do crer. Você passa a crer na palavra, você passa a ser morada de Deus em espírito, templo do Espírito Santo. Dê moradia para Jesus. Seja templo do Espírito Santo, seja morada de Deus em espírito, mas deixe Ele fazer essa limpeza, esvaziar seu coração, esvaziar seu interior, sua mente poluída. Deixa Deus trabalhar e você ser morada de Deus em espírito, templo do Espírito Santo. Mais uma vez, no sentido carne e sangue, Jesus não encontrou lugar para nascer naquelas pousadas, porque estava tudo lotada. Em muitos corações hoje não tem espaço para Jesus, que está cheio de imundície, das coisas que não agradam a Deus, do pecado. Peça a Deus, se arrepende, se entrega ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, que Deus purifica o nosso interior e passa a fazer morada em nós e passa a cear com nós. Para a honra e glória do Pai, ouça a voz de Deus, abra sua porta, a porta de seu coração para o Senhor e diga: Senhor, seja bem-vindo em minha vida, me transforma, me faça nascer de novo, que é o verdadeiro Natal hoje espiritual. É o verdadeiro Natal da nova aliança. É o novo nascimento pela água e pelo Espírito. Meus amados irmãos, que a paz de Jesus comigo esteja e com todos vocês também, e com toda a família de vocês, hoje e eternamente. Vocês que ouvem esse canal, Deus abençoe a todos e abençoe também os veículos de comunicações, que hoje é uma ciência de Deus, para que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, seja pregada para todos os povos, línguas e nações. Amém, irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.